Olá, bem-vindas a mais um episódio do Nós Entre Psis, um lugar de conexão, segurança e vínculo entre psicólogas. E hoje teremos mais um episódio, os nós das necessidades emocionais. Resolvemos trazer esse tema por quê? Porque a gente fala muito de terapia de esquema, né? A gente fala bastante de terapia de esquema, e se você ainda não conhece, é uma oportunidade de você conhecer um pouquinho mais é, essas palavrinhas que a gente traz, esses assuntos que a gente aborda aqui, né? Então, hoje nós vamos falar das necessidades emocionais que todos nós temos e todos nós precisamos tê-las atendidas, mas nem sempre temos. Como é que é isso, né? E aí, meninas? Não teremos todas, né? Não temos tudo. Para falar como ter todas atendidas, né? Não vai ter todas atendidas. E, Exatamente. e pensando como mãe, eu não vou conseguir atender todas do Joaquim. E eu fico assim, qual que eu não tô atendendo? Eu fico check. Tipo, ó, check. Acho que talvez a autonomia vai ser bem difícil. Já começou a análise aí. É do tipo, mamãe, tchau, tal. Assim, tchau. Como tchau. Tchau pra E um pilar muito importante da terapia do esquema necessidades emocionais, né? sim. Uhum. Muito, muito, muito. Então, para a gente iniciar, vamos falar, gente, sobre as necessidades emocionais, então, básicas, né? Assim, a gente entende essas necessidades emocionais básicas como tarefas evolutivas, né? Então, como a gente já falou um pouquinho aqui, em algum nível a gente vai ter a falta, assim, dessas necessidades, por isso que todos nós temos esquemas, alguns mais fortes, outros, né, não tão fortes. Eu lembro da Ana Rison falando, alguns esquemas vão ser uma pneumonia, né? E outros vão ser uma tosse, uma gripe, né? Um resfriado Então, leve. um resfriado leve, né? Mas a gente entender, então, essas necessidades básicas, emocionais básicas, a gente consegue entender a origem desses esquemas, né? Por que que a gente vai desenvolvendo os esquemas. Então, vou falar aí para vocês essas cinco, a gente chama ali de cinco domínios, né? Ali também, porque aí a gente tem a divisão, as origens dos esquemas, a partir desses domínios. Mas hoje a gente vai focar nas necessidades. Então, depois a gente vai fazer outros episódios falando dos domínios e até aprofundando mais sobre os. Então, a primeira necessidade básica é a aceitação e pertencimento, que são vínculos seguros, né, com outros indivíduos. Isso inclui, então, segurança, estabilidade, cuidado, aceitação. O segundo domínio é Proteção, né, Duda? proteção, né? O segundo domínio vem o senso de autonomia, competência e o sentido de identidade também. O terceiro domínio são limites realistas e também o autocontrole, né? Mais uma necessidade aí importante. O quarto diz respeito ao respeito aos seus desejos e aspirações, a liberdade de expressão, necessidades e de emoções válidas, né? Assim, de que as suas emoções são válidas. E o quinto domínio é a expressão emocional legítima, a espontaneidade e o lazer. Então, essas cinco necessidades, essas são tarefas evolutivas ali que a gente precisa, todos nós, como seres humanos, precisamos atender essas necessidades, né? E ter essas necessidades atendidas para um desenvolvimento saudável, um desenvolvimento emocional saudável. E aí, meninas? O que que Tá a gente começa tendo, tá falando? tendo, tá tendo alguns estudos sobre necessidades emocionais, né? Para se. Porque a gente está falando sobre 5 necessidades. Alguns autores trazem 7. Não tem nada fechado de E quantas, outros 4, né? É. Tem quantas um. Uhum. aí outros falam 4. Então, estão ocorrendo estudos relacionados à questão das necessidades, né? Mas aqui nós estamos falando das 5, que é o que está sendo, né? Mais É o que falado. foi estudado por mais tempo, que veio, né, com mais força, e que a terapia do esquema veio também
com essas 5 Utiliza, necessidades entendeu? Aham. que, que conforme vai indo, a gente vai ajustando e vendo aquilo que vai fazendo sentido. Mas acho que o que a Duda trouxe é importante para a gente pensar que essas são as necessidades, né? Aceitação, Uhum, pertencimento, uhum, proteção, autonomia, competência, os limites. E que quando isso não é atendido, a gente vai ter ali um desvio disso, né? Que vai gerar falta. Então, que quando não atendida a necessidade de aceitação, pertencimento, proteção, segurança, cuidado, vínculo, muito provavelmente a gente vai ter uma desconexão, uma rejeição, rejeição. né? E isso vai para todas as necessidades que a Duda listou, trazendo algum tipo de consequência, né? Talvez seja válido a gente ir falando sobre elas. Hoje também, né, a Chay falou dos estudos, hoje também tem muitos estudos falando sobre as necessidades, né, atendidas, então, o lado saudável disso, que talvez depois valha a Sim. pena um episódio também para a gente falar, que infelizmente a terapia ainda foca muito em problemas, né, mas vem sendo bem estudado esse lado também mais saudável aí. Falando em terapia, né, a gente traz muita questão dos esquemas desadaptativos que são formados por conta do não atendimento dessas necessidades, mas como você falou, né, Lê, o atendimento dessas necessidades reforça muito o adulto saudável, né, que é que é uma das pessoinhas ali, né, um dos nossos ladinhos ali que a gente gosta muito de fortalecer dentro do processo terapêutico, né? E o atendimento de algumas necessidades de uma forma equilibrada, saudável, bacana, forma os nossos esquemas adaptativos, que eu acho que no processo terapêutico também é importantíssimo a gente usar. Não só trabalhar os desadaptativos, mas também trazer o que que a pessoa tem de funcional, o que que a pessoa tem de bacana, o que que funciona, né? Eu Uhum. acho que vale um episódio inteiro sobre isso, né? Como você falou. Mas, mas para você já ir pensando aí também, o que que você tem dentro desses domínios aí que a gente está falando, o que que você teve atendido que a gente pode usar para fortalecer o seu adulto saudável? Uhum. Uhum, e essa é uma ótima reflexão, assim, eu vejo como a estrada assim, do autoconhecimento é a gente olhar também para a nossa história e ver quais foram as necessidades, né, que não foram o que faltou, o que falhou, né, ali no nosso desenvolvimento, para poder entender e até ver de uma outra forma também esses padrões que a gente acaba ali realmente criando e vivenciando na nossa vida, né? Então, para Uhum. você que vai escutar e a gente aprofundar um pouquinho mais em cada uma dessas necessidades, começa a pensar na tua história, né? E você pode também fazer esse exercício com os teus próprios pacientes ali também, né? Enquanto você vai Uhum. escutando aqui, pegar algum paciente ali para pensar um pouco da história de vida dele, o que que faltou, então, quais são esses esquemas que ele pode ter desenvolvido, né? Por que que ele está naquela problemática que vocês estão ali trabalhando hoje? É muito bom a gente poder olhar para isso. Sim, sim. Eu acho que é uma parte importante, é muito importante da terapia e dessa estrada do autoconhecimento, porque todo mundo tem, como nós falamos, né? São necessidades que todos nós, seres humanos, temos. E se faltou, a gente precisa de alguma forma preencher, né? Então, Uhum. enquanto a gente não souber o que faltou, e não para um lugar de criticar quem deveria ter dado ou não dado essa necessidade, ou se lamentar por não ter, né? Mas mais no objetivo da gente conseguir atender hoje, quanto adulto, isso que ainda está faltando para gente. Uhum. Justamente, né? Agora, nós adultos, nós temos a oportunidade de atender a falta que não foi preenchida. E, Uhum. nossa, não tive, me faltou essa necessidade, eu não fui atendido. Que triste. É você E que fala. podemos acolher essa tristeza com todo o afeto do mundo, né? Mas Mas temos é que você que correr vai atrás. atender enquanto adulto, né? Exato. Todo mundo adulto, saudável, lindo, maravilhoso.
É Sim, é focar na isso. mudança também, né? Sem dúvida. Então, olhar para Uhum. trás, olhar para as origens, mas focado, usando isso justamente para mudança na tua vida atual, no que está acontecendo hoje. Sim. E não deixando mais complexo ou menos, mas o processo de análise da terapia do esquema é um processo bem complexo que a gente vai juntando muitas pecinhas, né? Além das necessidades emocionais, que é o foco aqui hoje, mas acho que é importante a gente também trazer a questão do nosso temperamento, e isso vai medir muito o quanto dessas necessidades precisam ser atendidas, e aí talvez um novo episódio também para temperamentos, né? Mas cada um nasce com o seu temperamento. O E que vai também demandar do a cuidador, necessidade. né? Uma medida do quanto a necessidade ela precisa ser atendida ou não. Aí, quando Uhum, tem um cuidador que não atende o suficiente à necessidade daquele bebê, daquela criança, tem a falta, né? sim, e Uma criança muito mais que precisaria ali, né, de limites, de ter mais um autocontrole, necessita de pais muito mais é, firmes, né? atentos, muito mais firmes, muito mais rígidos no sentido de, olha, atender isso com afeto, né? Não Uhum, ir para agressão, né? Pro lado hostil. Mas eu preciso de pais muito mais firmes do que muito pais muito, ai, deixa. É que permissivos. se expressa tanto, é muito expressivo, é muito expressivo. Né? Então, eu preciso de pais muito mais Acho que diretivos, né? muito mais preocupados e firmes com isso. Uhum. Muito mais do que se eu tivesse uma outra criança, muito mais tranquila, mais afetuosa, menos irritante, Empática. mais empática, mais amorosa. Talvez são pais que não precisa tanto de ter essa dose, né? Essa dose de direção, de olha, tem que fazer, tem que fazer. Na verdade, precisa até um pouco de ser um pouco mais flexível com uma Uhum, criança, uhum. né? Porque E senão essa é a parte importante da gente pensar, né? Porque a gente está falando, ai, todo mundo tem, e às vezes quem está ouvindo a gente não tem conhecimento sobre isso, vai falar, putz, eu não tive muito isso, mas não me fez tanta falta, né? Sim, porque isso Uhum. tem a ver com o seu temperamento, todo mundo tem, mas cada um tem em doses diferentes, porque esse temperamento conta muito. Então, se você teve uma mãe mais flexível, e o seu, pegando o exemplo da Chay, né? E o seu temperamento era um temperamento que quebrava mais regras, né? Que não aceitava muito limites, provavelmente hoje você vai ter uma falta muito importante de limites realistas. Então, acho que esse é o tempero das necessidades emocionais ali, e é importante, e a gente já vai deixar aqui anotado para um episódio entrarmos futuramente, né? Sim. E por isso Eu que é acho tão que difícil ter essas necessidades atendidas, né, gente? Porque olha só o papel de cada pai e mãe, que é olhar para cada filho, entender o temperamento de cada filho, cada filho entender tem, a cada necessidade de um cada precisa. filho. Não é uma fórmula mágica. Se você está querendo escutar esse episódio e ver uma fórmula mágica das necessidades emocionais aqui, não existe, porque você vai ter que ver na interação com teu filho, Uhum, É olhar essa para si necessidade. também, né, E Duda? olhar para Olhar si, para sendo. si do que você precisa se adequar para aquela criança. e Exato, quanto exato. profissional também, né? Porque você vai ter o paciente que tem menos limites, você vai ter o paciente que é muito compassivo, você vai ter tudo isso e você vai precisar oferecer para ele aquilo que de fato está faltando. Então, esse olhar, de fato, não é uma regra que, então não teve isso, então essa é a falta. Às vezes, não. Né? Uhum, uhum. Então, na primeira necessidade ali que nós temos, né, que a Duda trouxe que a Duda listou de conexão, vínculo, proteção, segurança. E acho que foi a Duda, ou foi a Lê, não lembro, ou foi a Fer, nossa, né? Ou qualquer qualquer uma uma, de ou nós, eu.
Três, Ok, De nós, ok. ótima. Falou de tarefas evolutivas, né? Uhum, Justamente porque a gente olha, né, eu costumo ter esse olhar de linear, no entanto, não é, né, de uma maneira tão cravada assim, né, o primeiro isso, depois aquilo, Uhum. mas tem mais ou menos uma, né, uma questão linear aí. Porque se a gente Até for pelo desenvolvimento, né, Aham, Chay, da aham. criança. Isso, porque se a gente for parar para pensar, então, vamos lá, a primeira necessidade, né, de proteção, segurança, vínculo, cara, é aquele neném, é aquela coisa que ele precisa, e pensar nesse neném, né, uma questão é muito mais límbico, né? É muito mais sentido, é muito mais proteção, é muito mais você estar ali. E aquele bebê sentir que ele é pertencente, que ele tem vínculo, que ele tem afeto, que ele tem segurança, né? Então, é um neném, ele precisa disso. A necessidade dele é esta. Quando essa necessidade ela não é atendida, eu gero, né? Gera-se faltas que vão ter aí esquemas, né? Alguns aqui, né? A gente não sei se querem que detalhe, né? Então, privação emocional, abandono, né? Desconfiança e abuso, né? Tem alguns esquemas aí que podem ser gerados. Então, a gente até fala que dessa primeira necessidade é a necessidade mais primitiva, né? É a necessidade Uhum. mais e eu não sei você, meninas, mas eu sinto isso dos pacientes, né? É uma necessidade que ela não, ela muitas vezes ela não vem tão racional, né? Ela sim. não vem tão Ela explicativa. nem vem fácil, né, Chay? É, Nem Porque é, tem nem é muita fácil de coisa. falar, de nomear, né? É isso. difícil nomear. Então, mas ela vem sentida. Ela vem Uhum. doída, né? Ela Você vem doída lá de sente. dentro. Exatamente, não há palavras para expressar, mas você sente. Uhum, Uhum. E uhum. conforme o paciente vai mostrando essa história, vem uma história. Você sente a dor do paciente, aí você sente essa falta de cadê esse lugar? Cadê essa segurança? Cadê essa proteção? Cadê alguém olhando para esse bichinho que precisava Uhum. disso? Então, eu acho que o nosso olhar enquanto terapeutas também, né, quando eu comecei a estudar AT, padrões inflexíveis, a gente vai chegar lá no quinto Uhum. domínio, eu ficava muito preocupada eu preciso saber todos os esquemas, eu preciso saber todos, eu preciso ter todos aqui, Preciso ter aqui, ó. eu preciso, não, eu não preciso de nada disso, né? Eu tenho, mas agora eu não preciso mais. Porque o quanto você precisa saber, qual foi a falta, qual foi a necessidade não atendida daquele ser, porque é isso que ele está te buscando. É Eu isso acho que que quando a precisa ser gente preenchido. Eu acho que quando a gente conecta com isso, com o que está faltando, né? Seja na criança, no paciente, enfim, quando a gente conecta com isso, a palavrinha do esquema vem, né? E a palavrinha do esquema é o nada nesse rio todo aí, né? A questão é o que falta e como eu vou dar isso. Como eu vou fazer ele ver isso na nossa relação e como eu vou fazer ele ver isso e ele buscar isso nas relações lá fora e com ele mesmo, E né? o, Porque quan- e muitas o, vezes a quan- gente não acha lá fora. e o quanto é observável, né, meninas, quando a gente fala da primeira necessidade, o quanto fica, quanto não é tão racional, o quanto fica, a gente vê, por exemplo, eu vi em paciente, eu vi uma criança que eu queria poder ter ali uma câmera que eu estaria filmando uma criança de 4 anos de idade, de 5 anos de idade. Uhum. E tinha um adulto na minha frente, mas eu estava vendo uma criança de 4, 5 anos de idade. A feição, o jeito do choro, o jeito do olhar, o tom de voz, a postura Uhum. era de uma criança.
Eu até E a fiquei gente tem vontade de Sim, botar no colo. e o quanto a TE nos fornece esse cuidado, que a minha. Eu, eu fiquei parada ali alguns minutos olhando para aquilo, falei, congela essa cena agora. Tipo, cara, congela aqui. Tipo, não há nada racionalmente que fala, porque eu explico. Não explica nada, é sentido, né? E o quanto essa falta, ela é sentida. Ela não tem palavra, ela é sentida. Vocês Uhum. percebem isso? Mas acho que isso é Muito, muito. importante, né, Chay? Porque é, essa fase que a gente está falando dessa necessidade, ela é uma fase muito primitiva mesmo, né? Ela é Esse pré-verbal, bebê, né? ela é pré-verbal, então assim, muito do que a gente viveu ali, a gente não tinha a cognição, a gente não tinha fala para dar nome. Para dar Então, às nome, vezes, a gente exatamente. não sabe mesmo de onde está vindo, o que está vindo, como é, mas eu tô sentindo, porque a sensação tá com Tá a ali. gente desde que a gente nasceu, Uhum. né? Uhum. Uhum. Então, por isso que a gente também fala das fases de desenvolvimento. Eu sempre falo para os meus pacientes, se você, né, tá vendo uma mulher no parto dela e o bebê nascesse, né, de parto normal ali e caísse no chão. Se aquele bebê ficar ali, o que que vai acontecer com ele? Ah, ele vai morrer. Por quê? Ah, porque ninguém pegou ele, porque ele não teve comida, porque ele não foi, não limparam ele. E aí todo mundo fala dessa parte física, alimentar, limpeza, calor, frio. E por que que você acha que só isso é o suficiente para que esse bebê viva bem e seja saudável, né? Se ninguém pegar, o bebê estava dentro da barriga da mãe ali, em teoria, 9 meses, né? Por que que do nada a gente rompe isso, né? Essa conexão ela continua de alguma forma. E como está sendo essa conexão? Como está sendo esse cuidado? Como está sendo esse olhar para essa criança, né? A gente está aceitando ela e muitas vezes assim tem muito cuidado, mas sei lá, a mãe teve uma depressão pós-parto. Poxa, isso é importante também para o processo, né? Da gente saber sobre a nossa história. Ai, a mãe é a culpada, o pai é o culpado. Não, acontece. Quanto pais temos faltas, né? Vai acontecer. Então, acho que é importante para a gente saber, poxa, minha mãe teve depressão pós-parto, sei lá, a mãe morreu no parto, né? É, como Uhum. é importante a gente ir olhando para isso, porque isso precisa ser suprido de alguma forma depois. E tem uma Uhum. outra prática, né, que hoje não, eu acredito que ninguém mais indique, mas já foi muito indicada, né, que é, eu não quero que meu filho acorde à noite para mamar. Deixa chorando no berço que uma hora ele para. É lógico que ele para, ele vai cansar. Cansado, Mas bichinho. se imagine você ali com uma necessidade tão desprotegido, tão Eu pequenininho, lembrei de outra coisa, Fer. chorando no berço. Que sensação você teria, você enquanto adulto teria, imagina essa criança, né? E é uma prática que foi utilizada. Eu espero que não seja mais, espero que ninguém mais indique isso, mas enfim, né? A gente está dizendo aqui, tá? Não deixe chorando no berço, por favor. Você vai gerar uma falta. Você vai gerar uma falta. Acolha, abrace, preste atenção, o que que essa criança está precisando. É isso, é só isso, que é muita coisa, né? Mas precisa de um olhar atento, né? Você falou da mãe que pode estar com uma depressão pós-parto. Vamos olhar, porque assim, a gente só tem as necessidades da criança atendida quando a gente tem as necessidades do cuidador também atendido, né? Então, o que que essa mãe, o que que esse pai, muitas vezes, porque às vezes está com o pai, às vezes está com a avó, às vezes está com a tia, né? O que que esta pessoa também está precisando para que ela possa dar? Porque é isso, né? Muitas vezes eu não tenho como dar tudo que a criança está precisando porque eu não estou tendo o meu mínimo, Uhum. né? E quem já é mãe sabe, né? O quanto a gente fica vulnerável neste momento, o quanto a gente fica extremamente sensibilizada, né? E pode acontecer, e tem muita subnotificação também de depressão pós-parto,
né? O quanto essa mãe precisa ser cuidada e amparada e ter a sua necessidade atendida para que a criança também tenha, ou esse pai, enfim, né? Eu lembrei de uma outra questão, né? Você falou de choro, que quando você tem filho, bastante gente quer dar opinião, né? Lógico. Opinião. Uhum. Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça... Ainda mais quando você... Ainda mais quando você é a primeira gravidez, né? A Porque mãe de primeira viagem. isso, porque aí o outro te olha e fala assim, você não sabe, pera aí que eu vou te explicar. Mas você nem perguntou opinião. Eu lembro, e eu via, eu escutava isso, tipo, dos filhos dos outros, da família, assim, tipo, morava na fazenda, o filho da empregada, que sempre estava ali, a gente cuidava, você escutava isso. Aí, quando foi a minha experiência, você tá ali naquela dificuldade do amamentar, né? Porque o início do amamentar é difícil, é uma adaptação entre você e o bebê. Então, acho que tem que ser muito entre a mãe e o E a bebê, família toda também. pai ajudando, ok. Ponto. Uhum. Ponto. Encerrou ali. Beleza. E eu lembro de eu ali, eu tava no, já tinha acabado de chegar em casa, então eu tava nos primeiros dias, primeiros dias. E de repente começou a chegar gente na minha casa, e de repente começou a chegar bastante gente, né? Bastante gente, né? Bastante gente. Ai, Chay. Tava no meu quarto, tá, beleza. E aquela dificuldade e tal. Mas ok, foi tranquilo, beleza. Aí depois de um tempo, eu lembro que eu fui pra sala, eu tava na sala, né? E eu tava no colo. Sabe quando você tá ninhando? Você tá ninhando. Você tá ninhando. Não pode fazer isso, viu? Não pode fazer isso, porque este neném vai acostumar com esse saculejo, porque ele só vai querer depois ficar saculejando, né? E não pode, não, não, não. Eu olhei e falei assim, eu saculejo? Até quando eu aguentar saculejar, né? Eu vou, nem que eu tenha que comprar aqueles aparelhos que fica trepidando, eu vou ficar segurando o meu bebê, do tipo, porque não pode deixar muito no colo, porque senão acostuma com o colo. Gente, peguem os bebês no colo. Eles não vão querer mais os colos depois de uma certa idade. Eles não Exatamente. vão querer mais ficar com aquela coisa depois de uma certa idade. Peguem no colo. Você me fez lembrar disso, Fer, né? Da mesma coisa do tipo, deixa chorando no berço, não fiquem com o bebê no colo. Gente, peguem os bebês no colo. E a Contato. única forma que o bebê tem de expressar qualquer coisa, eu ainda acho pior o deixar chorar do que o pegar no colo, que se ele tá chorando, tem alguma coisa, né? Exato. É o único jeitinho que ele vai ter ali de comunicar. E acho que pensando, né, nesse primeiro domínio, é importante a gente falar o que são ali essas necessidades que vai envolver um ambiente mais estável, uma família, né, cuidadores ali que sejam mais previsíveis, a Uhum. honestidade, uma lealdade, essa proteção que a gente está falando, um ambiente que Uhum. seja seguro, que tenha cuidado, que não falte esse amor, essa conexão que traga para essa criança, para esse bebê, essa sensação de pertencimento, de aceitação, né, eu amo esse bebê, essa criança do jeito que ela é, e também que vai trazendo já, abrindo portas ali para segunda necessidade, né? Terceira, quarta, dá espaço também para essa criança poder já compartilhar essas emoções, esses sentimentos, a gente poder compartilhar com eles. E que quando isso não acontece, a gente vai começar a ter aqueles impactos que a gente falou de ter desconexão, de ter rejeição, e que normalmente, quando não acontece, vão ter famílias que a gente vai colocando talvez em bloquinhos ali, com uma origem mais fria, uma coisa mais Uhum. distante. Pouco É, disponível, né, emocionalmente, até às vezes
a gente pode escutar na clínica, não, mas eles Ele sempre estava estavam lá. lá, né? Eles estavam lá, eu nunca fui Nunca me abandonada, faltou nada, nunca sempre. me faltou nada, né? Mas não tinha disponibilidade emocional e conexão emocional também, E é né? esse carinho que a gente também está falando, né? Sim, sim, É, famílias negligentes também, né? Assim, abusivas. que realmente ali podem ser abusivas, tanto psicologicamente, emocionalmente, sexualmente, né? Isso pode ter Uhum, acontecido também. uhum. Famílias que às vezes vão gerar traumas mesmo, talvez por esses Uhum, abusos, uhum, é, que uhum. são mais isoladas, ou até famílias que mudam muito, né, de cidade, seja pelo emprego dos pais, né, que acabam afastando, às vezes, desse vínculo que a gente também precisa de raiz, né, para Uhum. ser alguém. Então, Essa é pais mais impacientes também, sem porque aí paciência, né? sempre. Com cuidado para ensinar, para acolher, né? Para estar ali conectado com a criança. Realmente essa postura empática, né? Com a criança, assim. Para Uhum. escutar, né? Para escutar. Exato. Fica uma dica, né? Antes da gente entrar, então, no segundo domínio, já vamos falar sobre ele. Fica uma dica para você assistir aqui. O nosso episódio de Um Lugar Bem Longe Daqui. Ali fala de Uhum. necessidades de primeiro domínio não atendidas. E Uhum. também fica aqui a dica de vocês assistirem a nossa análise também do filme Castelo de Vidro, que também falamos, né, de necessidades não atendidas. Meninas, acho que esses dois filmes que dá para mostrar bastante, né, esse Muito. primeiro domínio, né? Uhum. Tem mais algum? Uhum. Acho Não, que né? desenha bem uma necessidade Uhum. ali, a Isso. Então, assim, formação, né? assistam Ah, lá. esses Assistam. dois são os principais, mas o meu queridinho é Divertidamente. Sombra de dúvidas, o meu queridinho é Divertidamente. Uhum. Uhum. Mas esses dois Esses filmes dois trazem muito o que primeiro a domínio. Chay falou, a gente falou muito sobre. E é ótimo para assistir, porque vocês vão ver ali, né, o que acontece. Então, vocês vão ver essas famílias, quais são essas características dessas famílias de origem Uhum. desses esquemas, né, de primeiro Uhum. domínio. Porque a falta gera, Uhum. né? Esses esquemas que a gente vem falando tanto. Então, antes da gente Ah, pensar em entrar nesse segundo domínio, né? É válido a gente falar algumas consequências que isso vai trazer e até entrando, né, nessas faltas que a gente está falando tanto que viram esquemas, né? Para a gente pensar ali. Quais esquemas que aparecem nessas faltas, meninas? Alguém vamos lá. tem os esquemas aí A associados? Chay disse que a gente não precisa ter de cabeça e concordo plenamente, né? Então, para não esquecer nenhum, a gente pega a nossa colinha. Vamos lá. Os esquemas gerados são abandono e instabilidade, desconfiança e abuso, privação emocional, defectividade e vergonha, isolamento social e alienação. Então, todos esses esquemas, eles estão relacionados com necessidades não atendidas do primeiro domínio, né? E trazem um impacto muito grande na vida da criança e na vida do adulto, né? Porque a gente Uhum. carrega isso com a gente. Sim, sim. E percebam como esses nomezinhos, né? Esses esquemas, eles vão realmente ali nomeando, né? é, Essas formas de se ver, de sentir e de ser no mundo, né? E de perceber o mundo, né? Então, se eu estou numa família ali, pegando essas famílias de origem, essas características, né, da família de origem, como a gente trouxe, que é muito indisponível, a gente até colocou, né, ali, por exemplo, a questão da depressão pós-parto, mas pode ser algum outro tipo, por exemplo, né, de doença em que um dos cuidadores ou o cuidador principal vai estar muito ausente, uma perda, né, muito cedo também. Provavelmente eu posso ter, né? A gente não vai dizer nada ali como com certeza vai ter, né?
mas eu tenho, realmente, eu fico mais vulnerável para desenvolver, por exemplo, um esquema de abuso, né? De Uhum, abuso não, uhum, desculpa, de abandono, né? Um uhum. esquema de De abandono. Então, privação. de privação, né? Porque a gente vê que esses nomes aqui dos esquemas, né? Eles vão falando muito, né? Das consequências dessas faltas, dessa necessidade emocional que a gente está falando, de conexão, de aceitação, de pertencimento. Eles têm uma essência que é a mesma, né? É essa falta Uhum. de conexão, né? De pertencimento, enfim, tudo que a gente já falou. Mas cada um aprofunda um pouquinho mais que sai a origem desse esquema. E a Duda falando, lembrei de um outro filme que eu amo também, que é o Pais e Filhas, que é Hum. lindo e Verdade. fala muito sobre esse primeiro domínio, sobre É os lindo. esquemas que vão sendo Coloquem aí, gerados. meninas, para a gente analisar esse filme. Vamos, É vamos analisar maravilhoso, ele. muito lindo. Então, acho que essa é uma parte importante ali para a gente ir trazendo e E depois entrando depois. mais profundamente em cada um. E depois a gente vai ali, então, fazer mais. A gente vai gravar, né? Alguns episódios aprofundando mais em cada um desses esquemas. Hoje é para a gente falar Uhum. mais das necessidades mesmo, Que é a base importante para que a é a gente base. entender depois, né? E acho que aí, para a gente pensar, então, em finalizando essa primeira necessidade, né? Tem algumas consequências que essas faltas vão gerar ali ao longo da vida adulta. E quando a gente vai pensando ali que é uma falta, a gente relaciona muito a dificuldades, que como a Duda falou, é uma tarefa evolutiva. Então, se eu não conseguir aderir àquela tarefa, muito provavelmente eu vou ter um déficit naquele processo evolutivo da minha vida, né? E aí, quais são? Acho que a gente pensar que muito provavelmente essas faltas vão gerar problemas em relacionamento. A gente está falando disso desde o início, né? Da relação mãe, bebê, bebê cuidador, família ali ao entorno. Então, relacionamentos vão ter consequências importantes ali, na vida adulta. Uhum. O que eu vou esperar, né, assim, dessas relações, né? Assim, quais são esses modelos que eu tive, é, e como que vai ser a minha conexão emocional com outras pessoas também, né, gente? Que Então, vai ser um espelho, né, isso é disso. uma demanda muito Eu, comum, sim, né? eu Com acho pessoas que que têm esquemas desse primeiro domínio. eu acho que esse primeiro domínio fala muito, muito a respeito de a forma como eu me vinculo com os outros, a De forma relação. Uhum, de a forma como eu uhum, estou, né? Porque Uhum. teve até a Lê mencionando ali, ela falando sobre essa questão, né, das tarefas, da evolução. A Duda também trouxe sobre, porque esse olhar é justamente isso, né? Então, nós temos as necessidades, as cinco, que já foi mencionada. Nós estamos falando profundamente da primeira necessidade, que todo esse afeto, toda essa segurança, toda essa questão de vínculo. Quando eu não tenho atendida, e a Lê trouxe, né, as especificidades desse núcleo familiar, quando não é atendido, eu formo esquemas. A Fer trouxe os esquemas que são ali, que podem ser, né, ah, formados. E esses esquemas é lente, é a forma como eu enxergo o mundo, é a forma como eu me posiciono, é a forma como eu entendo tudo que me acontece, eu entendo o mundo, eu me entendo, entendo o outro sob essa lente, né? Então, e sinto, né? e Como eu sinto sinto sobre também. essa lente, né? A, a, a Duda falou, né, do abandono. Então, se eu tenho esse esquema de abandono, as minhas relações, a minha forma de enxergar é por esse abandono, o que que eu enxergo das relações? Eu enxergo que são relações que não estarão ali para mim, que eu não tenho vínculo, que eu não consigo vínculo, por mais que eu queira, mas que eu não tenho uma segurança, eu não tenho uma proteção, eu não tenho uma previsibilidade. Que a Aquilo ali qualquer pode momento aquilo acabar. pode acabar, né? Aquilo pode acabar em qualquer momento e eu serei o quê? Ah, Abandonada.
Abandonada. eu serei, né, deixada, abandonada, rejeitada. Esse é esse olhar, né? Então, quando esse esquema é formado, é esse olhar que vai me acompanhar para o resto da vida. E esse é um grande impacto dentro dessa primeira necessidade que a gente está falando, né? Normalmente é uma pessoa que vai ser mais insegura em relação a relacionamentos, Uhum. que muitas vezes ela vai evitar ou ela vai aceitar qualquer tipo de relação, às vezes vai entrar em relacionamentos mais abusivos, ou vai, levar de uma forma muito hostil, muito sem Uhum, conexão também esses relacionamentos, porque a qualquer momento as pessoas podem me deixar, né? É, uhum, podem ser pessoas muito desconfiadas, então acho que são coisas que acontecem ali com frequência, e aí, né, entrando depois cada um em seu significado mais profundo, por isso vira o esquema, pessoas que às vezes se sentem diferente, isolada, pessoas que não têm valor, né? Elas não sentem que elas têm valor. E acho que a Duda colocou e complementou bem a frase da Chay, que é muito isso do sentir, não é racional, né? Eu sinto que eu não tenho valor. Eu sinto que as pessoas vão me deixar, tá, mas o que que aconteceu? Não aconteceu, né? uhum. Mas eu tô sentindo. Então, eu não sou suficiente para receber amor. Então, acho que essas são características dessa Uhum. falta que essas primeiras necessidades vão gerar ali. Sim, a Se a gente gente pode for pensar, pensar. né? Pode falar, Duda. Não pode falar, Fê. Não, eu só ia complementar que se a gente for pensar, essas faltas acontecem no nosso núcleo familiar, naquelas primeiras relações que a gente tem, né? E depois disso, qual é a relação mais íntima que a gente vai ter? É com o nosso parceiro, a nossa parceira amorosa, né? É com as pessoas que a gente se relaciona amorosamente. Então, é muito natural, né? Porque é um sentir, é muito natural que esses esquemas, essa lente, ela apareça nesses relacionamentos com muito mais intensidade do que numa amizade mais superficial, né? Naquela amizade que a gente se encontra só no fim de semana. Então, é nos relacionamentos amorosos que a gente vai ver a maioria dos danos. Então, a forma como a gente Relações mais íntimas, assim, né? Exato, porque é o que a gente tem de mais íntimo depois do nosso núcleo familiar, Uhum. né? São os nossos parceiros e parceiras. E isso vem dessas famílias, né, de origem, vamos dizer assim, Uhum. porque é a fase que a gente ainda está grudado no pai, na mãe, nos cuidadores mais próximos, às vezes a avó, porque assim, a gente não foi nem para a escola ainda. Então a gente não tem uma vida ali sem eles. E esse é o modelo de relação que muitas vezes a gente vai replicar lá na frente. Uhum, E que sim. não possa se formar também na fase escolar, né? Se a gente vê aquela Sim, criança que sofreu bullying e tudo mais, né? Ela vem dentro de uma linha, né? Mas ali um pouquinho depois, né? Como a Duda falou, acontece muito na fase pré-verbal. Mas também pode acontecer depois, então essa criança vai para a escola, começa a sofrer bullying. Olha aí, a defectividade e vergonha instalada, né? Abuso, né? Desconfiança. Abuso, desconfiança. Uhum. Acho interessante isso que a Fê falou, né? A gente veio falando das características da família, né? Mas também tem ali acontecimentos que podem acontecer fora da família, em outros ambientes, que podem realmente reforçar essa visão e essa sensação, né, que a criança tem uhum, ali e que pode vulnerabilizar para o desenvolvimento dos esquemas também desse primeiro né? domínio, Que pode ter tá? uma família que conseguiu suprir bem essa necessidade e que quando esse Uhum. indivíduo, pelo temperinho dele ali, né, pelo temperamento dele, ele vai para uma escola, ele vai para um karatê, para um balé e começa a ter problemas ali, pelo temperamento dele, ele pode gerar um esquema também, porque essa necessidade não está mais sendo suprida. Ou como Uhum. ele é reparado também, né? De repente, se ele tem uma professora que está lá, está olhando, está vendo e está reparando ali, né? É protetivo. São papéis Uhum. importantes, né, Sim. É, das assim como às relações. vezes
isso que a Lei falou, né? Às vezes entra num esporte ali que tem essa exigência, essa crítica, né? E aí todas as vivências que você tem ali, né, com o professor, com os colegas, isso também pode desenvolver esses esquemas do primeiro domínio, né? E dos outros Uhum. também ali, quando a gente for Uhum. falar melhor deles. Acho importante a gente falar disso, dos impactos assim, na vida adulta, né, como a Lei foi trazendo, porque são demandas que vão aparecer na clínica, né, gente? É o que Então, fica visível, fica né? então, assim, até para você escutar isso também e pensar das demandas que vão aparecendo ali, né? Quando você está ali nos primeiros atendimentos, naquela fase de avaliação do teu paciente, você colocar também ali com ele junto quais são essas metas, né? Qual é a demanda que ele tem para terapia. Também é importante você escutar, sem dúvida, ali com esse cuidado e já fazer esse link, né, ali com algumas hipóteses, né? De onde pode Uhum. vir, né? Qual a origem, por que que ele pode ter esse tipo de dificuldade, né? Porque ele está vivendo esse desafio hoje. Então, isso já eu acho que é importante a gente falar disso também, Uhum. para acender essa luzinha aí para quem está escutando. Sim. Sim. E qual era a pretensão? A pretensão era vamos os nós das necessidades emocionais básicas. Começamos mencionando, óbvio, 5 necessidades. E qual era a pretensão dessas 4 garotas? Que Garotas. fala um pouco. Garotas foi ótimo, Pouquinho! amei. Qual era a pretensão dessas 4 garotas? Falar das 5 necessidades, explicando cada uma, trazendo exemplo como a gente trouxe, enfim. Não, né, gente, né? Não, não é possível, né? Não é possível, porque nós queremos que fica, né, um episódio aí para vocês assistirem no computador, para vocês escutarem enquanto estão malhando na esteira, na bicicleta, na academia, que fica como um episódio para vocês estudarem, para vocês se aprofundarem em terapia do esquema. Então, decidimos fazer um episódio para cada necessidade, como nós fizemos hoje, falando da necessidade, da característica dessa família, dos esquemas associados, demos 2 dicas, 3 de filme, mas 2 nós já temos aqui a análise, então vocês podem parar e ir lá assistir. Falamos do impacto dessa falta na vida adulta, né? Trouxemos exemplos de práticas parentais, né? Porque é uma necessidade, como a gente já disse, um pouco mais primitiva. Um pouco não, mais primitiva. Então, para ficar algo que você pode entrar, assistir, ouvir quantas vezes vocês precisarem. Então, hoje ficaremos somente, né, na primeira necessidade e teremos aí a continuação, então, dessa série das necessidades emocionais básicas. Então, teremos mais o episódio aí da segunda, terceira, quarta e quinta necessidade. Uhum, acho que vai ficar ótimo, assim, né? A gente teve essa Adoro, pretensão. eu adoro a Duda, adoro. Tipo, Vai ela ficar mesma ótimo. faz e ela mesma, tipo, vai Acho que ficar vai ficar ótimo. ótimo. Vai ficar ótimo. Porque assim, a gente tinha pensado, vamos falar das 5, né? Assim, não vai dar para aprofundar tanto, mas a gente aprofundou tanto, né? Assim, Mas e eu acho acho que que já fica uma coisa rica, né? De ficou um episódio tão Temos rico. 4 garotas pretensiosas e com limites prejudicados. É isso. Ah, gente, assim, modéstia à parte, ficou um aulão, gente. A gente falou com bastante detalhe dessa E o que a primeira gente pensou necessidade também, básica. dando um spoilerzinho já de coisas que podem vir, né? A gente pensou também em trazer casos clínicos para que isso ajude no dia a dia de vocês. isso. Uhum. Então, já complementando, talvez muito em E breve venha um caso para a depois gente desse complementar. episódio, talvez venha um episódio de um caso com necessidade não atendida de primeiro domínio. Fantástico. Sim, sim. Aí, a hora que você sentar para estudar, você que está aqui escutando, né, você vai ver a primeira necessidade, você vai assistir os 2 filmes e você vai ver um caso clínico e É, vai ficar o quê? Ótimo, maravilhoso no primeiro é esse Doni. aqui.
Craque, você vai ficar craque. É Mas isso. acho que é isso, gente. E óbvio, né? Você que tá aqui ouvindo a gente, que acompanha a gente nas redes sociais, continue interagindo com a gente, falando o que que foi legal, o que que não foi, o que que tá ajudando, o que que você quer ouvir mais aqui, que acho que essa é uma parte muito importante para a gente também. Que o nosso objetivo é que haja muita conexão sempre aqui e que vocês são parte dessa conexão. Então, se não estiver fazendo sentido para vocês, acho que isso perde o sentido para a gente também. Então, vai ser muito bom ter essa interação de vocês. Sigam a gente nas redes sociais, conversem com a gente. A gente gosta de conversar, como vocês perceberam nesse episódio, né? Falamos poucas coisas e a gente conta com vocês. Sim, obrigada, meninas. Obrigada por nos Obrigada. escutar até aqui. Qualquer Até dúvida, semana que podem vem. mandar pra gente, né? Estaremos Isso, sem aqui. dúvida. E nos vemos semana que vem, talvez com um caso, como a chefe falou. Isso. Até semana que Um vem. beijo, Beijo, tchau, gente. gente. Tchau.